Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém. Vamos ouvir. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor de louvor, de adoração. Senhor, obrigado, porque nessa manhã nós estamos aqui agradecendo a Deus, louvando o nome santo do Senhor, nome que é digno, nome que é poderoso, nome que cuida de nós. Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é tudo que nós precisamos, ó Deus. O Senhor é o motivo da nossa adoração, o Senhor é o motivo da nossa alegria. Nós te agradecemos, Jesus, pela salvação que temos através do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Nós louvamos, exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.
Nós vamos... Pode sentar, irmãos. Podeis sentar. Vamos agora conhecer os nossos visitantes. Tem alguém nos visitando nesta manhã? Que esteve... temos ali 2 visitantes. Muitos visitantes. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos dizer a eles: sejam bem-vindos em nome de Jesus, irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que vocês se sintam bem ao nosso meio. Vamos às nossas comunicações. Temos algumas comunicações no nosso boletim. A primeira é ressaltando a ceia do próximo domingo. Teremos a ceia do Senhor, que é um dos mandamentos que o Senhor nos deixou e que todos os irmãos possam estar presentes para participar. Temos também a nossa campanha de missões mundiais, que no dia 6, próximo domingo, se encerra, mas as contribuições não... dia 13? Então... tá. Vamos estar atentos. PGMs de adultos, próxima terça-feira, dia 1/4, será realizado na residência da irmã Felisberta. Está aí o endereço na Rua 90. Espero que os irmãos fiquem atentos. Vai ser postada a localização para que os irmãos possam participar. Encontro de mulheres, dia 5/4, teremos aí o nosso encontro de mulheres, às 8h30, e o tema será cooperadoras. Todas as mulheres, por favor, vamos estarmos juntas e participar. A pamonhada, temos aí a pamonhada missionária, que está aí de vento em popa com os homens, e será vendida no próximo domingo. O valor de R$15, que os irmãos possam estar com o dinheirinho para participar, levando, já encomende as suas pamonhas com o irmão Leonardo ou o irmão Aguinaldo, senão o irmão já sabe, né? Vai ficar domingo sem pamonha. E também temos aí louvor e adoração, evangelismo. Ontem nós participamos desse momento, foi maravilhoso na Terra do Sol. O coral esteve ali participando, foi uma bênção, a palavra de Deus foi ali pregada e anunciada, houve muitas decisões. Então o Senhor tem feito a sua obra e nós estivemos ali e também participando da obra do Senhor. Classe de doutrina, temos a classe de doutrina com o pastor Aldimar, todos os domingos às 9 horas. Se você quer se aprofundar nas doutrinas bíblicas e também na doutrina batista, não deixe de participar. Agora, irmãos, vamos ter um momento de missionário. A irmã Cássia. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Que bom, né? Podemos estar aqui para louvar. Que bom podermos ter essa liberdade de estar na casa do Senhor todos os domingos, né? Nas quartas-feiras. A nossa igreja estar aberta e poder estar aberta qualquer dia da semana. Isso é uma bênção, não é, meus irmãos? Com certeza é uma bênção. Mas essa não é a realidade de muitos povos que fazem parte do planeta Terra. Inclusive, né, não é uma realidade que o missionário Josué Lima vive lá no Oriente Médio. Mas ele colhe frutos disso já. Ele já colhe frutos da experiência de levar pessoas que eram muçulmanas a acreditarem no Evangelho e se tornarem pessoas cristãs. E o pastor Josué, eu vou contar 2 histórias que ele nos trouxe a respeito disso, que aconteceu na Ásia Central, e ele vai chamar esse obreiro de João. Infelizmente, o obreiro não pode nem colocar o nome verdadeiro deste obreiro. Mas este obreiro, ele é um homem que era um muçulmano, foi convertido,
E ele já trabalha, meus irmãos, como obreiro para levar o evangelho ao povo dele. E esse missionário, ele nos conta que no final do ano passado, esse obreiro e 2 jovens líderes, eles reuniram mais de 70 cristãos, e agora, né, já são cristãos, para uma cantata de Natal. E essa cantata aconteceu numa cidade do interior do país, e foi realmente uma bênção eles poderem reunir essas pessoas para louvarem, para conhecerem aquilo que é o Evangelho, para saberem que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. E aquele momento foi um momento de gratidão pelo nascimento de Jesus, e eles puderam juntos ali cultuar ao Senhor. Mas essas reuniões, meus irmãos, elas acontecem onde? Elas acontecem às escondidas, elas acontecem em lugares subterrâneos. Para quê? Para que a polícia local não descubram onde eles estão. E lá na palavra de Deus, em 2 Timóteo 3,12, nos diz o seguinte: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eles estão vivendo isso, eles estão vivendo o que o Evangelho nos diz, que 2 Timóteo 3,12 nos diz. Eles estão vivendo esse momento. E nós devemos orar por esse povo. E esse João, ele teve uma outra experiência. Ele estava na casa dele e a polícia, isso foi em outra ocasião, a polícia bateu na porta com uma denúncia anônima, porque tinham recebido uma denúncia de que ali estava acontecendo um encontro religioso. O João abriu a porta para o policial e o policial disse que o levaria para a delegacia. Quando eles estavam saindo, um vizinho do senhor João viu aquele acontecimento, e esse vizinho é um agente do governo. E esse vizinho disse que João era um excelente vizinho, que ele nunca tinha tido nenhum problema, que ele era respeitado, que ele prestava um serviço à comunidade e que ele não via motivo nenhum para que aquele homem fosse preso. E como representante do governo, ele conseguiu fazer com que a polícia não levasse o João. Então, para a glória de Deus, nós temos essas experiências. E nós estamos aqui, né? Normal. Eu posso escolher se eu venho domingo de manhã ou de noite, né? Não posso não, né, pastor? Mas alguns escolhem, né? Eu posso escolher se eu venho durante a semana ou não, se eu participo do PGM ou não. Eles não podem escolher, meus irmãos, né? Porque eles não sabem nem se vão conseguir se reunir. É tudo às escondidas. Então, que possamos orar por esse povo, que possamos olhar para que Deus possa nos capacitar a entender o que é missões mundiais. Esse é um trabalho que nós podemos fazer. Nós podemos orar, nós podemos contribuir. E que o Senhor possa nos ajudar e nos capacitar como obreiros aqui, né? Obreiros aqui na nossa nação. Nós podemos ser esse tipo de obreiro aqui na nossa nação, de falar o Evangelho para o nosso vizinho, de falar o Evangelho no nosso trabalho, de pregar a Cristo e dizer que Jesus ama a cada um deles. Então, nesse momento, antes da gente, né, falar o nosso tema, falar a nossa divisa, cantar nosso hino, nós vamos orar a Deus. Vamos pedir para Ele que esteja nos capacitando. Eu gostaria que os irmãos fechassem seus olhos e orassem pela proteção dos cristãos em meio à opressão e perseguição religiosa. Orasse pelos corações que são tocados pela palavra de Deus, para que recebam Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Orasse pela capacitação de obreiros nacionais, a fim de que anunciem o Evangelho a mais pessoas. Então, vamos fechar nossos olhos e termos esse minuto de oração.
Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos na tua casa. Te agradecemos, ó Deus, por termos aqui, Senhor, no Brasil, essa liberdade, ó Deus, de falar do teu amor, de podermos nos expressar, Senhor, em relação a tudo que o Senhor tem feito por nós. E te pedimos que o Senhor seja nesse instante, ó Deus, com o missionário Josué Lima, que seja, ó Deus, com os obreiros que ele coordena ali, Senhor, que tu possa, ó Deus, ser com aquela equipe, ó Deus, de pessoas convertidas a ti, que elas possam, ó Deus, estar nesse momento, ó Deus, se sentindo abraçadas pela nossa oração. No nome santo de Jesus. Amém. Vamos, nesse momento, falar o nosso tema e a nossa divisa. Só a igreja? Amém, né? E o amor do Pai nós podemos demonstrar, né? Através da nossa oração, através da nossa contribuição e através das pessoas que estão indo pregar o Evangelho. Vamos falar nossa divisa? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Eu falei para os irmãos, né, que o nosso alvo deste ano é um desafio. O próximo é o alvo? É um desafio, né? Nós temos um alvo de R$22.000 para esse, mas é um desafio, mas não é impossível, porque eu tenho certeza que os irmãos, né, vão contribuir e vão nos ajudar a completar esse alvo. E hoje, né, o Agnaldo também tem um aviso, mas hoje a família, né, e a gente é muito abençoado, né? No dia que começou a campanha, a irmã Silvia e família resolveram juntar e fizeram os brigadeiros e foi uma bênção. Então, assim, os brigadeiros foram vendidos num valor, mas um monte de irmão contribuiu a mais e nós conseguimos R$305, não foi? E eram só 16 caixinhas, né? Então, olha só, que bênção que foi. E hoje, né, a família do Fred, a Emilene, o João Gabriel e o Pedro Augusto, a ideia foi do João Gabriel, viu, meus irmãos? Nosso pequeno missionário ali, que sempre está atento a esse momento. E, né, o João Gabriel teve uma ideia de fazer chocolate. Ele escolheu, gente, o chocolate que era melhor, chocolate que criança gosta, né? Foi com a Emilene lá na loja, né? Então, assim, e hoje a família do Fred vai vender pra gente, tá? Um pacotinho de chocolates, oferta de R$15. Então, mas você pode ofertar mais se você quiser, tá bom? Mas com R$15 você vai levar esses 6 chocolatinhos aqui, deliciosos, tá bom? Que criança gosta, tá bom? E que Deus possa nos abençoar com essas pequenas atitudes, gente. São essas pequenas atitudes que transformam a nossa campanha numa bela campanha para a honra e para a glória de Deus. E o irmão Aguinaldo também tem um aviso aqui e um desafio. Bom dia, irmãos. Só para lembrar os irmãos, 22, só falta 18. 4 nós vamos alcançar com a pamonhada, né? Então, lembrar os irmãos, homens que queiram ainda dar a sua contribuição para a compra dos ingredientes, ainda há tempo. Já estamos quase alcançando o principal, que é os 2.000. Então falta um pouquinho. Alguns homens que ainda não contribuíram, se tiver oportunidade, me procura ou procura o Leonardo Pinho. Faça a reserva das suas pamonhas. Nós começamos e já tem 52 pamonhas reservadas, são só 200. Procure a mim hoje, procure o Leonardo, faça as suas reservas, porque 200 pamonhas é rapidinho, acaba logo. Tá certo? Contamos então com o apoio de todos. Obrigado. Né, irmãos, graças a Deus, estamos avançando e vamos conseguir, né, ultrapassar esse alvo, se Deus permitir. Nós vamos nesse momento cantar, né, o nosso hino. No domingo passado eu não estava aqui, mas já soube que ficou muito bonito e que deu tudo certo e que a gente agora vai cantar mais bonito ainda, né, essa letra que tanto fala aos nossos corações. Vamos ficar em pé para podermos cantar esse hino?
imenso amor de Deus. Se eu não falar e anunciar, as pedras clamarão. Há um clamor na escuridão, brilhe a luz do amor do Pai. Vamos completar a missão, a nossa oração, ó Pai, que o mundo creia. Vamos completar a missão, a nossa oração, ó Pai, que o mundo creia em Ti. Amor que salva, amor que liberta, profundo amor do Pai, que traz esperança, que vence barreiras, imenso amor de Deus. Se eu não falar e anunciar, as pedras clamarão. Há um clamor na escuridão, brilhe a luz do amor do Pai. Vamos completar a missão, a nossa oração, ó Pai, que o mundo creia. Vamos completar a missão, a nossa oração, ó Pai, que o mundo creia em Ti. Pelo sangue do Teu Filho, o pecado foi vencido. Pela graça, o perdido hoje é o escolhido. A igreja se levanta, ergue a voz e te proclama: glória, aleluia, o Cordeiro venceu, Cristo venceu. Vamos completar a missão, a nossa oração, ó Pai, que o mundo creia. Vamos completar a missão, a nossa oração, ó Pai, que o mundo creia, que o mundo creia, que o mundo creia em Ti. Amém. Que o mundo creia que Jesus Cristo salva. Vamos fazer a leitura aí uníssimo, irmãos, que encontra no nosso boletim. Se encontra no livro de Salmos 100, de 1 a 5. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prostrem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Vamos louvar o Senhor. Nessa hora você tem a oportunidade de entregar o seu dízimo, a sua oferta para missões. E enquanto nós louvamos ao Senhor, você pode fazer isso. Te busco, te procuro, Deus.
te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Glória a Deus. Quantos irmãos chegaram aqui hoje com um clamor no seu coração? Quantos chegaram aqui necessitando da intervenção de Deus? Irmãos, o nosso Deus é aquele Deus que tem palavra. Ele nunca falha. A palavra dele é diferente da nossa, que pode falhar. E é tão bom quando nós lidamos uns com os outros e sabemos que aquela pessoa é de confiança, que a sua palavra é verdadeira. Mas nós somos humanos e somos falhos. Mas o nosso Deus é perfeito. E é por isso que nós podemos nos render a Ele, clamar a Ele, colocar diante dEle as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas petições. E é por isso que essa música que fala que a Ti eu vou clamar, tudo vem de Ti. Não há nada fora do nosso Senhor que vale a pena para a nossa vida. Então, cante essa canção como uma oração, falando ao nosso Deus que está entregando tudo a Ele. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará.
existe um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A Ti, Senhor, eu vou clamar. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém. Senhor Jesus, nós queremos aqui entregar, ó Deus, a nossa vida, ofertar, ó Deus, o nosso coração e mente ao Senhor. O Senhor que é dono de tudo, dono de todas as coisas. Entregamos, ó Deus, os nossos anseios, as nossas petições, a nossa gratidão ao Senhor que tem cuidado de nós. Nós colocamos e entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, sabendo que o melhor o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, irmãos. Quantos já foram abençoados nesta manhã, irmãos? Amém? Amém. Convidamos o pastor Aldimar agora. Será o nosso mensageiro desta manhã. Antes nós temos, né, pastor? Memorizando a palavra de Deus. Quem é o irmão que memorizou o versículo da palavra de Deus? A irmã Benigna. Amém.
fazer a tarefa de casa, né? A irmã Clarice, toda quarta-feira, pede para a gente escolher ela escolhe, ou a gente escolhe, né? Um versículo para falar aqui sobre a oração. E como está aqui no boletim, Mateus 6, 7, diz o seguinte: e orando, não useis de vãs palavras, repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Obrigada. As campanhas missionárias desde a minha infância. Aí, irmãos, pode fazer as contas, né? Quanto tempo? E depois, quando pude, acompanhei nas assembleias, né? Da nossa convenção, momentos preciosos, missionários. E uma coisa que sempre me chamou a atenção foram as músicas. Não é? As músicas para as campanhas, músicas inspirativas, compostas por poetas, músicos, pessoas de Deus têm coração missionário. Vejam, as músicas não são maravilhosas nas nossas campanhas? Então nós devemos dar graças a Deus, porque sempre o Senhor levantou pessoas para nos ajudar nas campanhas através da música. E falando sobre campanha, o alvo, não é? Eu imagino assim, o mínimo que nós devemos levantar. O potencial da nossa igreja é muito maior. E, na verdade, a igreja sempre contribui mais, porque muitos irmãos participam do PAN. Todo mês contribui. Então, no final, né, nós temos a contribuição mensal de alguns irmãos, né, acrescida daquela oferta especial. Vamos, pois, continuar com os nossos corações voltados para esta obra. Eu convido os irmãos agora a acompanharem a leitura da palavra de Deus nos textos que vamos ler. Primeiro, vamos ler Provérbios 16, 21 e 23. Coloquemos em pé, mostrando a nossa reverência para com a palavra de Deus. Então, Provérbios 16, 21 e verso 23. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. E o verso 23 diz assim: o coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. Mas agora eu vou ler aqui numa outra tradução, que os irmãos não têm, tradução da Nova Almeida Atualizada. Eu sei que muitos não têm, mas vejam o que diz aqui. Ouçam, né? Ouçam. O sábio de coração é chamado de prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. E o verso 23 diz assim: o coração do sábio é mestre da sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Eu convido os irmãos agora a acompanharem 1 Samuel 17, 28, 30. 1 Samuel 17,
17, 28, 30. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam como antes. Apenas estes versos. Oremos. Pai, aqui estamos mais uma vez na tua casa. Aqui viemos porque queremos ouvir a tua voz. Queremos aprender para viver. Ajuda-nos agora também na reflexão. Teu Espírito esteja conosco. Abençoa todos que estão e aqueles que estão à distância ouvindo a tua palavra. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos? A nossa palavra missionária, vamos trazê-la depois. Mas hoje, nesta manhã, queremos falar sobre o mal e o mau uso da palavra. Gravem bem, né? O mal e o bom uso da palavra, da nossa palavra. Eu tenho certeza, todos os pregadores, ao trazer uma mensagem, ou preparar uma mensagem, ele não pensa em uma pessoa, né? Ou em algumas pessoas, ele pensa na igreja, nos ouvintes, e às vezes nem sabe quem vai estar presente. Primeiro, também, ele pensa em si mesmo. O que esse texto está falando para mim? Eu já passei por uma experiência como essa. A palavra é preventiva para que eu possa evitar no futuro errar em algum aspecto do ensino. Agora, tem outra coisa que tem a ver com o ouvinte. Nós falamos primeiro com o pregador, né? O mensageiro. Mas tem a ver também com o ouvinte. Como nós não devemos ouvir pensando no outro. Devemos ouvir pensando em nós. Eu já vi alguém falar assim: nossa, mas essa mensagem foi uma bênção, né? Mas quem precisava ouvir não estava presente. Quer dizer, ele não pensou nele. Quem precisava ouvir não estava presente. Não é certo, né, irmãos? Nós temos que ouvir pensando que Deus quer falar aos nossos corações, não é? Então, o tema desta manhã tem relação com o estudo que nós começamos a fazer na quarta-feira, baseado nesse texto que lemos, 1 Samuel 17, 28 e 29. Como lidar com a crítica, foi o tema da quarta-feira. Nós sabemos que os irmãos já conhecem muita história de Davi, já leram a Bíblia, na Bíblia, livros. Eu também já tive a oportunidade de aprender, estudando a Bíblia sobre Davi e lendo outros livros. E eu quero fazer algumas citações que eu li, retive, e acho que é sempre importante repeti-la. Assim, nós queremos dizer o seguinte: Davi teve que lidar com algumas críticas, né? Aliás, as críticas sempre estiveram presentes. Sempre estiveram presentes. E alguém disse então: a crítica pode ser uma cova para enterrar projetos e planos, e para enterrar trabalhos começados. Olha só, né? Alguém disse essa frase muito correta, né? Quanta coisa já foi começada e alguém parou porque ouviu uma crítica.
que realmente não é correto. Não devemos parar de fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração, a visão que Deus nos deu. Vejam bem, então a crítica, de fato, ela pode ter esse sentido negativo, mas pode também ter o sentido positivo, né? Se ajudar a corrigir rumos. A gente sabe que não depende só da maneira como a pessoa faz a crítica, mas como ela é recebida. Então a crítica ela é uma coisa realmente muito complicada, né? Então Davi teve que lidar com algumas críticas. Primeiro, do próprio adversário, Golias. Ele o desprezou, ele o criticou. Mas o pior é quando a crítica vem do seu irmão mais velho. Nós lemos aí 1 Samuel, né? Ele foi muito crítico com Davi, muito duro com Davi. Eliabe, e o criticou, e a gente sabe que a crítica dói, né, irmãos? É sempre desagradável ouvir uma crítica, dói. Mas, primeiro, ela dói mais quando vem daqueles que pensamos estar do nosso lado, e não estão, como aconteceu aqui, nessa experiência de Davi com o seu irmão, né? Então, quando vem de dentro de casa, da família, de algumas pessoas que nós gostamos muito, de repente a gente ouve uma crítica, é realmente muito desagradável. Então, ela dói quando vem de quem nós não esperamos. Ela dói quando vem daqueles que nos conhecem há muito tempo. Foi o caso aqui, Davi, né? Ele era o caçula. Eliabe o viu nascer e crescer, conhecia todos os seus defeitos, mas também conhecia todas as suas qualidades, né? Nós sabemos que Davi era um músico talentoso, um poeta, e ele já mostrava esse espírito guerreiro lá no trabalho e na sua vida, né? Então, ele tinha muitas qualidades, era uma pessoa talentosa e ainda cuidava das ovelhas da família. Bem, então, algumas coisas interessantes, nós precisamos dizer, que acontecem nas famílias. Às vezes, o mais novo, ele se torna líder da família. Se torna líder da família. E importante no sentido de ser o suporte. E às vezes o suporte financeiro, o suporte espiritual. A gente observa isso na vida de Davi e José. Os mais novos se tornaram uma bênção para a família, para o mundo, para a sociedade. E onde ele não espera, né? O mais velho desprezou o mais novo, né? Mas ele realmente estava no coração de Deus e foi uma bênção. Isso às vezes acontece nas nossas famílias. Eu falei na quarta-feira que a filha do meu avô, a mais nova, foi a que mais abençoou a família toda. Deu todo o suporte a todos, até antes de morrer, né? Foi uma bênção. Então isso acontece. O mais novo pode se tornar líder e uma bênção para a própria família, né? Mas veja bem, a crítica dói também quando ela é repetitiva. Diante das palavras de Eliabe, Davi disse o seguinte: o que eu fiz agora? Eu somente fiz uma pergunta para os soldados: qual será a recompensa de quem derrotar o gigante? O que eu fiz? Então, Davi disse: não posso nem conversar. Então, ao invés de encorajar o irmão que chegou ali, né, pelo contrário, ele tentou diminuir Davi. Então, ele não foi, dizendo a expressão mais moderna, legal com o seu irmão, né? Foi um momento difícil para Davi, né? Outra coisa aqui, a crítica dói quando as intenções são julgadas. Eliabe disse que conhecia a presunção de Davi, a sua maldade. Olha o que ele disse, irmão, do irmão. Eu sei, você é um adolescente orgulhoso, você tem maldade no seu coração. Olha só que palavras. Então, Eliabe foi injusto. Foi injusto. Mas eu creio que Davi, ele perdoou o seu irmão.
um momento difícil. Perdoou. Porque senão não teria escrito tanta coisa. Porque uma pessoa amargurada, ela não produz muito. Ela precisa estar livre para poder deixar Deus usar a sua vida. Como José também. José, nós sabemos uma história, ele perdoou aquilo que os seus irmãos fizeram. Ele era o mais novo. Então, tudo dentro desse contexto de história, né, entre Davi e José. Na verdade, não havia orgulho em Davi. Embora ele tivesse sido escolhido por Samuel para ser o novo rei de Israel, né? Mas ele estava ali apenas como um office boy do pai, levando alimento, tentando ajudar naquilo que foi pedido, em obediência. Então, essa é a realidade. E ele estava ali para ajudar. Mas Eliabe estava cheio de inveja por não ter sido escolhido como rei de Israel. Ele guardava ressentimento contra o seu irmão. Guardava ressentimento contra o seu irmão, porque, além de ser o mais velho, ele se julgava, digamos, com a melhor aparência do que Davi. Então, eu serei, e não foi escolhido. Eu creio que aquilo, para ele, no coração dele, não foi bom. Tanto aqui nós vemos, nesse momento, a coisa aparecendo, né? E assim, meus irmãos, nós precisamos entender todos esses aspectos que estão aqui no nosso texto, né? Então, a crítica dói, mas quando também vem de uma humilhação pública. Vocês não observaram que aqui, Eliabe, ele humilhou o seu irmão publicamente, falou diante dos soldados. É um detalhe que nós vemos no texto, né? Diante dos soldados. E assim, nós vemos que ele disse que ele era incapaz, devia cuidar das ovelhas, né? E assim, ele fez uma crítica pública. Então, o que eu quero dizer é que a gente deve ter cuidado com crítica pública. E isso também, eu estou aqui terminando de falar resumidamente o que nós falamos na quarta-feira, que muitas vezes isso acontece. É o marido que critica publicamente a esposa, é a esposa que critica publicamente o marido. Isso é horrível. E realmente dói, traz um sentimento terrível. Você vê alguém criticando publicamente. Por que em separado não conversar sobre o que aconteceu ou o que está acontecendo, né? Então, meus irmãos, a crítica dói quando visa humilhar a gente publicamente. E é notável que Davi, ele não perdeu a paz, nem o foco com aquela crítica. Não mudou nada, porque ele estava ali pronto para ajudar, e ele queria realmente ser usado por Deus. Nós sabemos da história, ele foi usado para vencer Golias, ele abençoou o povo de Israel. Embora a crítica tenha vindo dessa forma do seu irmão, aquilo não mudou. Ele tinha consciência de que ele era e que o que Deus esperava da sua vida. Então, nós vemos que isso é notável aqui na vida de Davi. E se ele tivesse dado lugar à crítica, ele teria perdido a oportunidade de ser uma bênção para Israel e para ele mesmo, porque aquela vitória ajudou na continuação da sua vida, né? Da sua influência no meio do povo de Israel. Então, às vezes, a gente fica deixando a crítica tomar lugar e a gente deixa de ser uma bênção. Por causa, às vezes, de uma pessoa que falou imaturamente, aí eu deixo para lá, mas esquece do propósito que Deus tem com a nossa vida, com o que nós somos, o que Deus espera de nós, né? Meus irmãos, se temos consciência de quem somos e o que estamos fazendo é da vontade de Deus, não devemos desistir por conta de alguma crítica, muitas vezes, então, causada por imaturidade de alguém. A verdade é que, às vezes, precisamos até ouvir alguma crítica, não é? Pode nos mostrar um novo rumo, mas nós precisamos entender que a crítica precisa ser feita mas da maneira correta, e alguns acham que ela nunca, na maioria das vezes, ela é positiva, ela é sempre
negativa. Então, ela dói, mas quando é feita também num clima emocional. Olha só aqui. Eliabe estava irado contra o seu irmão. Quando ele disse aquilo, está no texto. Ele ficou irado. Ele já estava guardando aquilo no seu coração. Apenas ele manifestou, né? O que ele diz aqui, mais ou menos assim, resumido. Olha, nós estamos aqui há 40 dias tentando vencer esse inimigo, e você chega aqui querendo dar solução para tudo. Você, um adolescente imaduro, para ele na cabeça é um bobo, estava falando bobagem. Então, irmãos, percebem que aqui a crítica foi pesada contra Davi, e ele o fez numa hora de ira. Meus irmãos, a crítica de Eliabe tem tudo a ver com o nosso tema, a comunicação e o uso das palavras. Eliabe foi muito infeliz quando ele se comunicou com seu irmão, quando ele ofendeu o seu irmão. Então, a crítica de Eliabe tem tudo a ver com o que nós vemos nos textos lidos, não é? O uso da palavra. Se há um momento em que devemos ser mais cuidadosos, é exatamente quando nós vivemos um clima assim difícil, uma situação conflitante, como o caso aqui de Eliabe, ele ficou irado, né? E num momento assim, a nossa reação pode ser desastrosa, principalmente na maneira de falar, de reagir, de falar. E assim, normalmente, as pessoas não pensam antes de falar, quando está como Eliabe. Ele estava cheio de ira, não pensa. Pensa em ofender e se defender. Essas duas coisas acontecem num momento assim desagradável. Mas o que a Bíblia diz? O coração do justo medita o que há de responder. O justo sabe, ele pensa primeiro, antes de falar, né? Antes de falar. Quando uma pessoa está irada, a emoção então explode, né? Explode. A ira é um pecado emocional. Nós corremos o risco de pecar mais ainda contra o outro. E esquecemos do que a Bíblia já nos ensinou, no que nós já aprendemos, então nós reagimos sem pensar no que vamos falar, estamos falando no que já aprendemos da palavra de Deus. Lowes Paul Priolo, escritor americano, escreveu um capítulo sobre esse tema, a prática da comunicação na Bíblia. A prática. Aí ele põe aqui, o cuidado com o tom de voz, a comunicação não verbal, a comunicação facial e atitude. Então, ele trata desses assuntos interessantes, né? Que às vezes não para pensar nessas verdades, né? No momento, então, de conflito, devemos ter cuidado com o tom de voz. Como nós falamos, a Bíblia ensina, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, o coração sábio, diz aqui também o texto, é mestre da sua boca. Olha que coisa interessante, o detalhe. O coração do sábio é mestre da boca. Cuidado, então, com o tom. Como estamos comunicando com um tom alto, um tom baixo? Como nós comunicamos? Esta é uma verdade que precisa estar no nosso dia a dia, né? O coração sábio. Aqui a ideia é a seguinte, o coração sábio, palavra é doce. Olha, a ideia é essa, se o coração seu é sábio, as suas palavras são doces. O sábio de coração é chamado de prudente, porque pensa antes de falar. Então, os detalhes do texto são interessantes, ele pensa antes de falar. Fala com amor para produzir paz. Há uma estreita relação entre o coração e o falar. E revela como está a fonte, a minha fonte, como eu estou. É um detalhe importante. Meus irmãos, não basta falar, usar palavras certas, elas
devem estar num tom apropriado. Apropriado. Veja bem, às vezes a mãe fala para o filho, você está errado, mas fala como? Às vezes gritando, né? O emocional dela vai, né? Você está errado, você errou. Então, veja bem, o tom subiu, não é? Mas poderia falar de outra forma. Meu filho, você errou e a mamãe precisa corrigir. É bem diferente, né? Porque gritar e ter aquela conversa para deixar as coisas no lugar. Então, veja bem, como esse assunto é importante. E, meus irmãos, há muitas maneiras de responder, há muitas maneiras de falar. Falando baixo, falando alto, com raiva, agressividade, provocação, com ofensa, gritando, de maneira áspera, grosseira, com falta de educação. Falta de educação. Acho que eu já contei para os irmãos que, quando eu morava em São Paulo, na casa de um tio meu, ali em Angabaú, no prédio, tinha um supermercado embaixo. E eu ia sempre fazer compra. Né? E era de um português, mal educado, assim, a falta de educação dele ia bem longe, né? Aí eu fui pagar a compra e dei um dinheiro assim, um valor maior, vamos pensar assim, uma nota de 100 e o valor não chegava a isso. Aí ele falou assim, eu não tenho troco, deixa a mercadoria e vai trocar o dinheiro. Olha só, irmãos, deixa, mas bem mal educado, deixa a mercadoria e vai trocar o dinheiro. Aí eu falei, não, mas eu não sou obrigado a trocar o dinheiro e nem comprar do senhor. Tem outro supermercado ali em frente. Se o senhor não, eu posso dar aqui, faltando alguns trocados, e eu sempre compro aqui, se eu me cobrar depois. Ele falou, não, vai trocar. Ele insistiu na tese, né? Vai trocar. Aí eu disse, olha, então é o seguinte, o senhor vai ficar sem o lucro e sem o seu cliente. Eu não venho comprar mais, da maneira que o senhor me tratou, você vai perder o que você ia ganhar com a venda e o cliente. E eu não vou ter mais. Mas ele era difícil. Eu não sei como ele sobrevivia ali naquele comércio, porque ele era mal educado. Tem pessoas assim, irmãos. Essa semana eu fui, chegou uma conta aqui, na igreja, e eu fui na firma para saber, porque eu não vi o detalhe, o que era, né? Eu falei, o que aconteceu? Qual é a dívida? Só tem a cobrança. Aí o senhor podia me explicar? Uma pessoa que eu já conhecia, engenheiro, pessoa muito conhecida, né? Ele respondeu, olha, o senhor vai atrás de quem pegou a coisa aqui. Eu não vou explicar, porque quem comprou aqui sabe que comprou. Olha, mas uma grosseria tão grande. Eu falei, gente, não é possível. A gente não é obrigado a vir aqui comprar mais. Desse jeito, irmão. Eu queria saber o que é, se tinha sido um aluguel de uma ferramenta, de andame, o que era, eu queria saber. E ele não, porque no boleto que veio, não veio detalhe, era apenas uma cobrança, tá certo? Então, muito mais educado, muito mais educado. E, às vezes, nós esquecemos disso, de sermos educados e ter uma palavra como aqui nos ensina a palavra de Deus. Não basta falar, mas precisamos pensar em como nós falar. Às vezes você está certo, mas a maneira como você fala pode trazer consequências terríveis. E há muitas maneiras, então, de responder. Falar baixo, alto, com raiva, ressentido. Então, o problema em falar num tom alto é que, muitas vezes, compromete o nosso testemunho. A pessoa fica assustada, né? A maneira como a gente fala, a gente, né, se identifica como um cristão, mas as nossas palavras deixam a situação complicada, não é? Mas a Bíblia ensina como a gente deve falar. Cuidado com o tom de voz. Alguém disse assim, que o tom de voz é tão poderoso
que pode ser, algumas vezes, mais poderoso do que a palavra, ou as palavras. Às vezes o tom complica mais do que o que eu tinha de dizer. A maneira como eu falei, ou como eu falo, pode causar mais dano. Essa é uma verdade. Às vezes, não o que eu falo, mas como eu falo. Aí a coisa complica. Vamos, então, ter cuidado. Bem, então devemos ter cuidado também com a comunicação não verbal. Estamos aqui terminando a nossa conclusão, e essa palavra é do escritor, né? do Priolo. Nós devemos ter cuidado com a comunicação não verbal, não falada. Ela é uma comunicação. A expressão, por exemplo, facial, é uma comunicação, não é? Não verbal. Ela pode ser através de um olhar de reprovação, pode ser até um gesto físico, alguma coisa que eu faço. Não tem voz, mas tem uma mensagem. Como o irmão imagina o olhar de Jesus para Pedro quando negou? Como é que o irmão imagina? Foi de reprovação ou de compaixão? Eu acho que foi de compaixão. Pedro sofreu, depois chorou. Então nós precisamos ter cuidado, né? Como olhar para as pessoas. Devemos então ter cuidado com a atitude do coração que pode desfigurar o semblante. E aqui nós temos alguns exemplos bíblicos. Primeiro, a ira. Ao saber que a sua oferta não agradou ao Senhor, Caim descaiu-lhe o semblante. Aqui diz Gênesis 4:5. Amargura. Olha um detalhe aqui. Então ouviu Jacó os comentários dos filhos de Labão. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como antes. Né? Labão começou a olhar diferente, certamente pelo que ouviu dos filhos, né? E ele percebeu que alguma coisa havia acontecido, né? E mudou a expressão facial. Irmão, a expressão facial, ela é muito sintomática. A maneira como a pessoa olha para você. Já viram alguém que quem você vai falar, ela olha para baixo? Ela não olha de frente. Tem algum problema. Como diz, para todo efeito tem uma causa. Ou ela tem um problema no coração contra você, ou com o que você fez, tem alguma coisa errada. Se ela não consegue te olhar, né, desviar, então é preciso ver essa questão. De fato, aqui, Jacó percebeu que havia coisa errada com Labão, né, por a maneira como ele estava olhando a sua expressão facial. Ele mudou, né, Vamos ter cuidado. A Bíblia trata de todos os aspectos da comunicação. Concluindo aqui, então, nós temos alguns. O uso das palavras, porque elas têm poder. Cuidado com o uso das palavras. Elas são poderosas. Com as palavras nós podemos encorajar, animar, motivar, consolar, instruir, ofender e curar. Olha, tanta coisa que a palavra pode fazer. E a Bíblia tem ensino para nós sobre como agir em todas as situações da nossa vida. É possível acontecer coisas assim desagradáveis entre alguma pessoa? Sim, a Bíblia está cheia de exemplos de coisas que aconteceram, mas foram resolvidas. Davi resolveu, José resolveu, tudo aquilo que aconteceu, e nós precisamos aprender com esses personagens da Bíblia, né? Então, a palavra tem poder. Davi, concluindo aqui, não perdeu a paz por conta das críticas, não perdeu o foco daquilo que da sua missão, vamos assim dizer, né? Por conta daquilo que estava no coração do seu irmão. Devemos deixar Deus trabalhar em nós, não é? E viver com maturidade diante da imaturidade dos outros. E aí nós vamos continuar sendo uma bênção. Davi sabia quem ele era e o que Deus esperava dele. Então pense quem você é, não importa o que o outro fala, né? Que Deus espera de você, cumpra a sua missão.
vai ser bom para você e para o reino de Deus. Deus quer continuar usando as nossas vidas, né? Embora possa acontecer alguma coisa. Amém, irmãos? Nós vamos... Tem uma música, não tem? Uma música sobre missões, mas nós estamos no meio de missões, mesmo assim vamos cantar. Tua voz, escuto a convocar-me. Então, Davi escutou mais a voz de Deus e ele cumpriu a sua missão. Como eu fui abençoado nesta manhã, eu acredito que você também. O pastor trouxe palavras aos nossos corações, trouxe a palavra do Senhor aos nossos corações, e eu penso que nós podemos mudar o nosso hino nesse final, também para concordar com o que nós acabamos de ouvir, e também falar sobre missões. Nós vamos cantar, então, se vocês puderem ajudar a gente aí em cima, o hino 433, usa, Senhor, todo o meu ser para teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagro a ti, que nossa vida seja realmente para a glória do Senhor, seja consagrado, tudo que nós viermos a falar, pensar e agir, e que todo o nosso corpo seja para servir ao Senhor. Nós vamos cantar esse hino. Nós convidamos o pastor Abelardo para orar, no final, concluindo. Escuta, vamos colocar em pé. Oremos. Louvado seja o teu nome, ó Pai, por tua palavra. Obrigado pelo teu servo, pastor Aldimar, que nesta manhã colocou diante de nós, ó Pai, estas coisas tão importantes a respeito do modo como nós falamos, do modo como nós tratamos os nossos queridos familiares e irmãos. Amém. Do modo como, ó Pai, nós controlamos o nosso ser. Que teu Espírito
esteja sobre nós, que os nossos lábios sejam para a glória do Senhor. Amém. Que a nossa mente seja, ó Pai, prudente e consequente também com aquilo que desejamos, com aquilo que comunicamos. Ó Pai, vem edificar a nossa vida cristã seja o espelho da glória de Cristo em nós. Leva-nos para os nossos lares debaixo da Tua mão, e à noite aqui estejamos para Te louvar e glorificar. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar. Obrigado, irmãos. Tua voz escuto a convocar-me, pronto estou e vou te obedecer. Nesta senda vou seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer. Tu que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir.